Muita gente me pergunta o que me chama a atenção em um empreendedor para que eu possa investir nele. O jeito em que ele é apaixonado pelo negócio, como comunica suas ideias, a emoção em contar a sua própria história, os números, ou um produto inovador. A realidade é que quando eu entro em um negócio, eu olho para o todo. Os tubarões são criativos, inteligentes, estratégicos e grandes líderes. Sharks. Eu acho que eu quero ser uma Shark. Negócio fechado. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de 2 empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para a venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos chegando para mais uma noite aqui, mais um No Ar com Hamilton Trevisan. Muito obrigado pela sua companhia, você que vai estar a partir de agora ao vivo com a gente, assistindo o nosso podcast, para você que vai estar maratonando também depois, mais uma vez diretamente dos estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto, tá bom? Lembrando, é claro, que para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like marotinho, para você estar participando junto com a gente por aqui, beleza? E é o seguinte, para a galera que está acompanhando agora, aproveitar antes da gente apresentar a nossa convidada, falar aqui da Montana Automóveis, que é a nossa grande parceira, nossa patrocinadora, para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo. A Montana tem tudo que você precisa para você já fazer nesse carnaval, até mesmo, né? Com certeza, já trocar o seu carro e ter um carro zerado para você fazer o que você quiser. Precisa de um utilitário? A Montana tem. Tá precisando do quê? Qual é o carro que você precisa? Carro de passeio? A Montana tem também, tá bom? QR Code aqui na tela, você já vai ser direcionado para você já entrar em contato com a galera da Montana Automóveis. Quero agradecer também o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região. É no Fernandão. Hoje eu passei lá no Fernandão, gente, lotado, todo mundo sempre comprando, economizando, e o Fernandão, você sabe, né? Tem um site que tá sempre aí liberado para você comprar, que é o loja.fernandãobebidas.com.br. Tem também o @fernandãobebidas no Instagram. O QR Code tá aqui na tela também, para você já aproveitar e garantir as melhores ofertas. Lembrando que tá valendo promoção também pelo Instagram, no @fernandãobebidas. Você pode faturar aí uma bolsa térmica e um montão de coisa bacana. Deixa eu falar do Sanso Estúdio Automotivo, que é aquele lugar onde você
você vai levar o seu carro e olha só que bacana. O pessoal vai tratar como se fosse o carro deles, né? E o mais legal é que você vai ter todos os acessórios, todo o tratamento, produtos, tudo aquilo que seu carro precisa para ele estar higienizado, limpo, com qualidade absoluta, vitrificação, você pode fazer também o uso do PPF, um monte de coisa bacana, exclusividade que só o Samsung Studio tem para você, tá bom? QR Code na tela para você também participar. Agora, se você tem uma empresa e você quer vender mais e não sabe como fazer isso, principalmente no Mercado Livre, convido você a acessar esse QR Code aqui e entrar em contato com o Lucas Zago, diretamente do Mercado Mestre. Cara, o Lucas Zago, ele tem as melhores oportunidades para você, uma mentoria completa, onde você vai ser direcionado para você com certeza aí alcançar números que você nem imaginava. Tá a fim de colocar a sua empresa, os seus produtos à venda no Mercado Livre? Procure o Mercado Mestre e faça o melhor com o Lucas Zago. Agradecer ao Colégio Invictus, agora geração Invictus, tem também aqui o Colégio Shark Tank School. Cara, olha só que bacana, educação financeira, educação de qualidade, para o seu filho já começar a aprender aí a guardar dinheiro, a fazer os seus investimentos e também, é claro, né, qualidade absoluta no ensino para você que precisa. Você sabe que o Colégio Invictus é credibilidade absoluta, tá? E agora ainda sendo o Shark Tank School. Entre em contato pelo QR Code, já faça a matrícula, dá tempo ainda de você já acessar e com certeza já garantir aí a melhor educação para o seu filho. Pra gente fechar aqui os dois últimos patrocinadores dessa parte, falar da T-Flow, que é a marca que veste os artistas. T-Flow tem loja no Iguatemi, tem o site também onde você pode comprar, colocando o cupom no A10, você tem 10% de desconto no site inteiro e vem aí uma nova loja da T-Flow aqui em Rio Preto. Aguarde, em breve, é sensacional. E agora eu quero dizer para você da Arroba. Para você que tem a sua empresa, tem a sua marca, você precisa fazer a divulgação. Poxa, mas como que eu vou fazer? Cara, a Arroba é muito mais do que simplesmente uma agência. Você vai estar contratando um pessoal que vai estar elevando aí, entendeu? Vai deixar com certeza a sua marca, o seu produto nas alturas, com qualidade, uma transmissão muito bacana. O pessoal vai levar o seu produto aí, vai estar fazendo a captação de áudio, de vídeo, vai estar fazendo com certeza que você mostre tudo aquilo que você tem na sua loja, na sua empresa, uma divulgação em relação ao tráfego pago. Você pode também aí impulsionar, seja no Facebook, seja aí pelo Google Ads, seja no seu Instagram. Não esqueça, Arroba junto com a gente, você vai encontrar aqui também o QR Code, beleza? Bom, antes da gente apresentar aqui a nossa convidada, eu só tô meio assim, eu não tô me ouvindo no fone, mas tá tudo certo, né? Eu só não tô me ouvindo no fone, mas tá tudo certinho, tudo beleza, tudo legal. Só tô preocupado em relação ao fone. Então, beleza. Então, show de bola. Agora tá chegando. Ó, aí sim, bichão. Aí sim, bichão. Muito bem. Gente, ela é cantora, é compositora, né? Quando eu comecei a conversar com ela, eu soube que ela é de uma cidade vizinha de onde eu nasci também. E ela tem feito um maior sucesso aí em relação às redes sociais. O seu Instagram é sensacional, bem divertido. Ela mostra o seu dia a dia e ela vai estar contando pra gente um pouquinho aqui da sua trajetória, das novidades. Tá pintando o carnaval aí com shows. A gente fala, bom, é uma cantora sertaneja, de modão. Ela tem uma versatilidade incrível. E ela vai estar falando com a gente tudo o que acontece aí no palco e transmitindo um pouquinho aqui para você que está acompanhando. Com a gente aqui hoje no Ar com Hamilton Trevisan, Flávia Ferraz. Boa noite, Hamilton. Quero dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui como a sua convidada, um dos melhores comentaristas de podcast da região de São José do Rio Preto, viu, gente? Que isso. Ó, um beijo, pessoal que está assistindo. Espero que vocês gostem da minha entrevista, porque eu resolvi falar tudo o que vocês perguntarem, eu vou responder aqui hoje. Boa, show de bola. Flavinha, a gente tava acompanhando aqui, outro dia eu tava vendo que você tava lá em Cardoso. Sim. Eu sou de Paulo de Faria. Ah, ali que legal, pertinho, eu morei lá um pouquinho de tempo. Aí morou? Legal. Morei na infância, eu lembro que eu passei por lá na infância. Show de bola. E aí eu pensei, eu tava vendo você, tô aqui em Cardoso e tal, não sei o quê, tô indo em tal lugar, tô vendo aqui. É o seu cotidiano, né? Você posta tudo aquilo que você faz 24 horas do seu dia, tá lá no Instagram pra quem te acompanha, pros seus fãs, seguidores e tudo mais. Quando eu não estou no palco, eu gosto de estar perto dos meus amigos e principalmente da minha família. E Cardoso é uma cidadezinha pequena do interior aqui, né? Sim. E me faz sentir uma calmaria que eu busco
quando eu estou fora dos palcos. Então, é um ambiente que me traz paz, me traz acolhimento. Então, eu gosto muito de estar lá com a minha família. Bom, vamos começar aqui então contando da sua infância, né? Quem era a Flávia Ferraz da infância? Quais eram os Arteira. seus sonhos? O que se aprontava? Conta um pouquinho pra gente. Ai, eu era muito arteira. Eu era muito arteira, gente. Tô rindo aqui porque, nossa, eu era muito terrível. Pra vocês terem noção, a minha família sempre teve o dom da música, mas eu fui a única que teve coragem de abravar esse mercado, né? Sim. Então, desde criança, eu queria ser a cantora, que tinha os dançarinos. Aí eu mandava os meus dançarinos fazerem as coreografias, eu que era coreógrafa. Teve um dia que eu pedi para uma costureira colocar tudo na conta da minha avó, fazer o figurino de todas as crianças. Aí a costureira foi lá na casa da minha avó, perguntar se poderia liberar, né, os figurinos. Ela, Sim. não, essa menina é terrível. Eu não sei o que eu faço com ela. Aí quando não, eu queria ir naquele programa do Raul Gil, porque eu achava que eu tinha o dom. A minha família falava, você não canta, minha neta, vai estudar. E eu canto. Pois eu ligava no programa do Raul Gil, eu achava que eu estava imitando, né? Mas eu fazia, oi, tudo bem? Eu sou a mãe da Flávia e eu gostaria de saber como que participa do programa do Raul Gil. Gente, eu dava conta de descobrir o número do programa do Raul Gil. Aí, tudo bem. Conversei com a diretora da escola, onde eu estudava, que me dava maior apoio. Peguei todas as minhas dançarinas. Olhei. Levei de bicicleta lá para essa prainha de Cardoso. E fiz gravar para mandar pro Raul Gil. Não deu certo, mas tenho boas lembranças. Eu sempre fui muito pra frente, muito pra frente. Isso é bom porque é o seguinte, às vezes a gente, quando nós somos bem pequenos, né? Muita gente fala assim, eu quero ser médico, eu quero ser, sei lá, bombeiro, eu quero ser médico, uma coisa assim. Mas tem aquela criança que ela já tem o dom, né? De querer fazer uma comunicação, ou já cantar, ser uma artista, né? É verdade. Existe o dom e existe... Na verdade, eu costumo dizer que o talento é uma mistura de esforço e de insistência. Então, quando você junta essas duas coisas, você chega lá. Eu acho que no meu caso foi mais uma insistência mesmo. De eu falar, não, eu quero ser cantora. Fui pra aula de canto, fui me esforçar e tudo mais, até chegar onde eu estou hoje. Mas, gente, foi difícil, viu? Até então, minha família achava que eu não tinha dom. Tive que provar pra eles. Então, você que tem um sonho, prove pra você mesmo, em primeiro lugar, que você consegue. Depois, deixa o mundo ficar na plateia te assistindo. Só vai. Isso aí. É porque a gente não... até eu postei sobre isso esses dias, né? Aham. A gente teve aqui alguns episódios pra trás, né? E eu fui meio que pensando nas coisas, né? Quando eu era criança, eu era gago. Hoje eu trabalho em rádio, há 30 anos trabalhando em rádio. Acredito, parabéns. Um monte de coisa que vinha acontecendo assim, aí muita gente também falava assim, não vai dar certo, é de cidade pequena, é alguma coisa. Exatamente. Eu acho que você lembra, bom, acho que sim, você deve lembrar, eu fazia parte de um grupo ali, não dançava, tô te falando que eu não dançava, mas eu tinha amigos Quero que deixar dançavam. claro. Deixar claro que eu não dançava, mas eu tinha amigos que na época faziam aquele grupo da Isa Mariana. Minha inspiração. Não é? E a Isa, eu lembro que ela foi fazer um show lá em Paulo de Faria e eu já estava morando em Santa Fé, se eu não me engano, eu já tinha ido embora. Uhum. E aí, parou a cidade, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, na época tinha o Renatinho, que é meu amigo, meu grande parceiro, o João Paulo, a minha irmã dançou uma época também para ela. Qual o nome dela? Larissa. Ai. E também tinha um pessoal que estava lá na época, né? O João Paulo também estava. E aí eu lembro que quando vi aquilo lá, eu lembro que uma vez eu fiz uma montagem de uma música no MD, que eles iam apresentar um show na escola, os dançarinos dela. Então era conhecido, os dançarinos da Isa Mariana, né? Sim. E aí eu famosinha. pegava e eu falava assim, gente, eu não dou conta de dançar, então pelo menos eu vou Porque tá perto. montar os negócios ali, fazia as mixagens, mandava para eles lá, para eles poderem estar fazendo a apresentação. Mas quem tem um dom de dança também, alguma coisa nesse sentido, né? Você se lembra do Cebolinha? Sim. Pois eu ia lá na casa do Cebolinha, falava, Cebolinha, eu quero o playback da Isa Mariana para eu poder compor, baseado em alguns temas escolares. Eu chegava na escola e eu cantava os meus temas compostos por mim e eu ganhava. E eu ficava... Não, cara, não posso nem... Eu juro até hoje, eu lembro a composição que eu fiz em cima daquela música. Quero você sempre comigo. Lembra dessa música? Sim. Eu Foi uma das escrevi, quero Cardoso longe da dengue, gente.
Era a música que era em relação à campanha da escola, na época né? era campanha. Eu ia colocar os dançarinos aí pra dançar. Falando de dengue, eles lá, rodando. Tem que começar a fazer essa campanha aqui em Rio Preto, eu tô achando. Tinha que começar a fazer essa campanha nas escolas, é verdade, pra incentivar. Aí, Flávia, bom, aí você deu esse trabalho aí pra sua avó, né? Coitada. Vó Maria, a senhora viu, né? Te dei trabalho, mas valeu a pena. E aí, quando foi que você já percebeu, assim, de tanto ficar insistindo em conversar com o Raul Gil, as coisas, você falou assim, não, esse é o meu sonho, independente do que as pessoas falam, independente daqueles que não acreditam, eu quero correr atrás, eu quero... Na verdade, demorou muito tempo, assim, eu morei em Cardoso dos meus 7 aos 14. Aí, quando eu vim para Rio Preto, eu não tive oportunidade de cantar, né? Não era o mesmo pessoal que me acolhia, né? Mas aí eu adormeci esse sonho até meus 19 anos. Com 19 anos, eu conheci uma dupla chamada Lucas e Luan. Essa dupla tinha uma música que eles haviam escrito chamado Horizonte Azul. Sim, e é a música que eu me época, né? lembro, que eu cantava na minha infância, aquele refrão. Foi o seu olhar que me deixou Sim. assim. Eu cantava tudo certinho. E minha família ficava, ai, que legal. Então, eu cheguei no camarim deles, eu falei pra eles, olha, essa música me marcou muito e tal. Dali saiu uma amizade. E eles começaram a me convidar sempre que eles iam pra Rio Preto, pra eu ir no show deles. Até que teve um dia que eu cantei pra eles. Aí eles, ué, mas você canta? Aí eu falei, não, você tem uma voz diferenciada, você é um diamante que precisa ser lapidado. Olha aí. Mas vamos te colocar numa aula de canto para você lapidar essa voz. E realmente, a minha voz, eu não imito ninguém para cantar, eu canto Sim. com o meu timbre, sabe? Então, realmente, eles tinham razão. Eu tenho um timbre forte mesmo, marcante. E aí, a partir daí, eles começaram a me incentivar com as aulas de canto. Sempre que eles iam para Rio Preto, eles me davam uma oportunidade de subir no palco, de experimentar o que era cantar para o público, sabe? E aí, daí eu senti uma segurança a mais de formar um grupinho e sair cantando nos bares de Rio Preto. E aí foi onde tudo realmente deu aquele Foi start. onde tudo começou. Falou, não, agora é isso que eu quero fazer. Sim. Meu Sempre Deus. quis, né? Mas foi a hora Sim. que eu tive um apoio. Tipo, nossa, se o Lucas e Luan tá me apoiando, que são caras reconhecidos no Brasil inteiro, época são tava afinados. estourado, Então eles sabem o que eles estão fazendo, né? Sim. E é isso, eu confiei no que eles me disseram e segui em frente. Que legal. Você sabe que isso a gente às vezes tem esses incentivos quando a gente encontra algum artista que vai na sua, por exemplo, você vai ter um show, vai ter uma festa do peão na sua cidade, aí tem um artista que você fala, poxa, né, meu sonho sempre era, sei lá, tirar uma foto, conversar ou mostrar alguma música, alguma coisa nesse sentido. Você é cantora e você é compositora também. Sim. Essa parte da composição já era desde criança ou Desde depois? criança, desde E a aí época você- da Isa. Aí você já fazia as músicas, umas paródias, músicas mesmo, que você depois já falou assim, não, isso aqui eu acho que vai dar alguma coisa. Eu acho que eu gosto de cantar aquilo que eu tô sentindo, sabe? Eu gosto de emoção, eu gosto de música que traz uma história. E não aquele roça-roça, bota-bota. A gente canta porque tá na moda, né, gente? Claro. Mas eu gosto de música com letra, eu gosto das músicas antigas do sertanejo. O que me faz parar em casa pra ouvir sertanejo é Mato Grosso e Matias, é um Zezé de Camargo e Luciano dos anos 92, 94, Bruno Marrone e assim por diante. E uma coisa que a gente percebe também em relação às crianças, né? Porque a criança, quando já começa a escrever, tem naquelas apresentações em salas de aula, que vai juntar, né, as amiguinhas, o pessoal, para poder fazer. No seu caso, igual você falou aqui agora, não, gosto daquele sertanejo mais clássico, né, alguma coisa nesse sentido. Quando você já se tornou adolescente, você chegou a escrever músicas, por exemplo, que você falava alguma desilusão amorosa, Ai, que tristeza. os namoradinhos da escola, alguma coisa assim? Gente, muito triste. Sim, eu escrevi. Todas as minhas músicas são de desilusão amorosa. Aliás, eu sofro tanto por amor. Eu falei, nossa, eu acho que a minha tendência é sofrer pra compor, né? Só deve ser isso, não é possível uma coisa dessa. Mas todas as minhas composições, eu lembro que eu escrevi a primeira música pra um professor. Para um professor, eu me lembro. Depois eu escrevi pra uma pessoa que eu achava que tava tímido, mas que eu tinha tudo pra dar certo. Essa é uma ilusão minha, né? Sim. Depois eu escrevi pra um que narcisista, não aceitava que eu era cantora. Nossa. Cada música é um boy diferente, viu, gente? Aí, tipo, ele falava pra mim que tinha raiva da Flávia Ferraz. Ué? Porque enquanto eu era a Flávia Santana, Ah, tá. eu era a Flávia da caixinha. Então, quando eu saí da caixinha, incomodou muito ele. E aí ele falava, eu não gosto da Flávia Ferraz. E aí depois ele começou a ir nos meus shows. E hoje ele admira meu trabalho, né? Sim. Aí eu canto
Como que é o refrão? Num belo dia a bobinha acordou e de migalhas ela se cansou, se valorizou e seu jogo virou. Por quê? Porque eu aceitava o mínimo dele, eu aceitava migalhas dele. Então, quando eu olhei pra mim, que eu me valorizei, que eu fui atrás do meu sonho, a Flávia se tornou grande aos olhos dele e aos olhos de todos, né? Então, o jogo virou ali. Como é que é quando você, às vezes, quando você estava lá na adolescência, queria ficar com alguém, alguma coisa assim, você era meio que deixava de lado, esnobava, e depois, quando esse jogo virou aí, que você vê a cara da galera... É legal. Jogou... Eu esnobo, eu não respondo ninguém que me... Essas pessoas que me judiaram no passado, eu judio hoje delas. Sim, eu não respondo. Porque a pessoa que judiou de você uma vez, ela vai judiar de novo. Então a gente não tem que dar oportunidade pra essa pessoa nos machucar novamente, né? Então eu ignoro, eu falo, bebê, a tua vez já houve, você não deu valor, então tchau. Agora a Flávia Ferraz está aqui. Você falou que parece que a família já tinha, né, esse hábito em relação à música, as coisas assim e tal, né? Quando você começou a fazer sucesso, quando você começou a cantar, quando você começou a ter o seu espaço, a família olhou com você com outros olhos, estava pensando nessa possibilidade de, não, realmente vai, a gente que estava meio que esquecida? Conta pra gente. Não, hoje eu acho que se eu não for eu sou uma das mais admiradas da família. Que legal. Por ter desbravado. Porque esse mercado, gente, por ser feminino, ele é muito difícil. E hoje eu sou, além de cantora, né? Além da Flávia que vocês veem no palco, eu sou a produtora que escolho quais serão as músicas que eu vou levar para o palco, que é minha característica, que vai alegar o público, que vai servir o público. Porque não adianta eu cantar só o que eu gosto. Porque se eu fosse cantar o que eu gosto, eu ia cantar Mato Grosso, Matias. Só isso. Mas eu sei que a galera gosta aí do Ana Castela, da vida. Então eu canto, eu gosto de fazer um show pro público. Sim. E não pra mim. Então, eu acredito que com isso, sendo também minha empresária, gerou na minha família um impacto. Nossa, hoje ela não é só uma cantora, hoje ela é uma pessoa que vive da música e trabalha com gente grande, porque hoje eu atendo prefeitura, eu converso com o prefeito, sabe? Imagina, né? Pra quem tinha um sonho de ser cantora, hoje começa a fazer os aniversários das cidades, os shows, né? Tudo isso aí. Faço sim. Muito bem. A galera que tá assistindo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Daqui a pouco a gente vai fazer umas perguntinhas aqui que tá lá na nossa caixinha pelo Instagram. Aproveitar agora e falar da Interessências, para você que tá procurando uma loja sensacional, que tem a essência, né? Tem a matéria-prima e tem aquela aromatização especial para você. Cara, na Interessência você vai encontrar perfumes finos. Sabe aquele perfume mais top, aquele que você gosta, aquele que você usa todos os dias? Na Interessência tem por um preço muito mais em conta. Você pode fazer o seu curso também e poder ganhar uma graninha extra, tá? E ainda deixar sua casa muito mais perfumada, o seu ambiente de trabalho com a Interessências. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Aproveitar e falar aqui da Ana Campos, consultoria. Para você que tá a fim de realizar o seu sonho. Pô, eu quero o meu carro, eu quero a minha casa, eu quero montar o meu negócio, quero ter o meu caminhão. Cara, através do consórcio com a Ana Campos, você vai ter, com certeza, o seu sucesso garantido. Sabe por quê? Você vai estar num contrato e até a 4ª parcela você vai ser contemplado. Sem golpe, sem nada, sem dor de cabeça, e você vai estar realizando o seu sonho, tá? Juntamente com o consórcio União. Então vai diretamente no Ana Campos Consultoria ou vai no anacamposconsultoria.com.br para você saber também das novidades. Agradecer a Trator Rio, junto com a gente por aqui, o Eduardo, toda a família. Cara, é aquela loja que tem tudo que você precisa, tá bom? Implementos para você que vive aí na zona rural, precisa de equipamentos de qualidade absoluta, e lá ao lado você vai encontrar também uma oficina que vai te dar toda a manutenção necessária. Se precisar, o pessoal vai até onde você está para poder também fazer o conserto e deixar aí com certeza o seu maquinário tinindo, tá? @Trator Rio, tudo junto com a gente por aqui no ar. Bom, você tá recebendo de presente uma canequinha aqui da Encantar e Mimos Afetivos, né? Gente, que é da nossa parceira aqui, a nossa querida Renatinha. Você precisa de um brinde, você precisa de uma caneca, vai fazer uma cesta especial, quer presentear alguém que você ama? Encantar e Mimos com essa caneca
caneca bacana aqui com o nome da nossa querida Flavinha, que você vai com certeza aí guardar de recordação. E pode tomar também o seu café, pode depois guardar de recordação. Vai ser minha favorita, gente. Fora que é linda, né? Eu adorei o designer, gente. Muito obrigada. Muito bom gosto, viu? Parabéns. Pra gente fechar essa parte aqui dos patrocinadores, falar da Prime LED. É isso aí. Tá passando pelas ruas aqui de Rio Preto, você tá vendo aqueles LEDs bacanas e você vai investir ali, colocar sua marca menos de R$10 por dia para você divulgar o seu produto, tá bom? Prime LED, vai direto no prime.led painéis, onde você vai ter com certeza aí fazer o melhor negócio. Aproveitar e mandar um abraço aqui o pessoal que tá no chat, o Alexandre, o Renan Buca também. O Alexandre tá aqui, boa noite, depois manda aí um pouco do sucesso. Um abraço para você aí, o querido Alexandre, beijo, junto Alexandre. com a gente. Ô, Flávia, tinha colocado uma caixinha de perguntas aqui lá no Insta e a Débora mandou aqui: oi, Flávia, tudo bem? Você se apresentava na escola, até coreografia, né? Até coreografava os seus amigos. Exato. Como foi essa experiência para você? A Flávia já tinha falado um pouquinho aqui pra gente. Sim, a experiência de que eu sou leonina, né, gente? Leonina gosta de estar no controle, gosta de estar na gerência. E, na verdade, a minha inspiração para tudo isso, para todo esse cenário, era a Isa Mariana, que é a cantora da minha cidade de Cardoso. Sim. Eu via muita luz nela, eu via, tipo assim, uma cantora que veio de Cardoso, que estava conquistando o Brasil, né? Sim. Então, eu me inspirava muito na Isa. Eu acho que esse meu lado meio que de alegria, essa energia contagiante, eu acho que eu trago da Isa até hoje pra mim, porque funcionou com ela e tudo que é bom a gente tem que copiar, né? Isso aí. Bom, mandar um beijão pra ela, não sei se ela vai estar assistindo a gente Beijo depois. da Mariana. A Nath Isa, né, que agora tá lá, @NathIsa. Nath Ela é a Isa. Nath, tá com bebê e tudo mais, quer dizer, já não tá tão bebê também, né? Já tá grandão. 1 aninho ou 2 já? Acho que 2, né? 2 ou 1. Ô, Isa, depois você 1. fala pra gente aqui. E quando você estiver visitando a sua família, alguém, passa aqui também pra gente trocar uma ideia, vai ser um prazer imenso, tá? A Raquel tá por aqui, ó. Parabéns por correr atrás dos seus sonhos, né? Obrigada, Raquel. Espero também conquistar os meus objetivos como advogada. Na minha família, todo mundo também desconfiava, mas é o que eu sempre quis e é o que eu quero fazer também. Adoro os seus conteúdos no Instagram. Valeu, Raquel, um beijo pra você. Raquel, um beijo pra você. Eu tenho uma coisa pra te falar. Você nunca vai sonhar com algo que você não possa conquistar. Se você tem esse sonho dentro de você, é porque foi Deus que colocou ele no seu coração. Então, nunca desista dos seus sonhos. Que legal. E pra gente fechar esse bloquinho de perguntas aqui da galera que tá lá na nossa caixinha, temos também aqui a Bianca. Em algum momento você pensou em seguir outro caminho ou sempre teve essa certeza da sua, em relação à música, né, que era a sua vocação? Olha, eu nunca me vi em outra profissão. Eu tinha até medo de não dar certo como cantora, porque eu nunca me vi em outra profissão. Mas assim, eu já fiz testes vocacionais e lá constava que eu daria uma boa jornalista ou uma boa advogada por questão de comunicação. Sim. Você estava falando aí sobre o seu signo, né? Você é muito fissurada com esse negócio aí de astrologia, signos, horóscopo ou não? Olha, eu não sou muito, não. Não sou de ficar lendo revistinhas, ficar vendo o que tem pra hoje e tal. Só que eu acredito muito na personalidade de cada signo. E a minha... Gente, quem olha pra mim sabe que eu sou leonina. Não tem jeito. O André, que signo você é, André? Só pra eu saber aqui. O André é do signo Capricórnio. Você é touro? Quando você faz aniversário mesmo? 30 de abril, André. É um touro. Touro é um signo desbravador, assim, Desbravador, sabe? Que corre atrás. O André é um dos maiores potente. desbravadores. No Brasil, hoje, é o desbravador número 1 que a gente tem, é o André. Isso aí, André, continua assim. É isso aí. Esse André é campeão também. Eu falo isso porque tem muita gente que fica meio que nessa fixação, né, em relação a signos, né? Ah, tem que fazer isso aqui para ver se vai dar certo. Não, eu não. Eu tenho que mudar o meu nome, tenho que colocar um L a mais aqui, tenho que fazer alguma coisa. Tem muita gente que faz esse trem. Eu acho que cada um tem a sua personalidade, tem a sua identidade. Só que a gente tem que melhorar a cada dia, porque a gente só vai evoluir se a gente fizer pequenas mudanças, né? Então a gente não pode... vamos supor que tem um defeito, vamos se dizer, eu tenho um ascendente em virgem. O virgem tem uma questão de ser perfeccionista. Muitas pessoas acham que perfeccionismo é uma qualidade. Não é uma qualidade, é um defeito. Porque você fica demorando tanto para entregar que seria melhor se você entregasse rapidamente várias... várias... Ai, Flávia, você consegue fazer um vídeo por dia? Não, porque eu sou isso e eu não gosto de ser. Então, eu procuro me moldar e não ficar baseado numa característica do meu signo, entendeu? Sim.
É isso. É porque tem muita gente que fica meio, né, fixado. Não sei o que, isso aqui não pode fazer, isso aqui não dá certo pra quem é desse signo, né? E na verdade... Não, tem eu não tenho algumas isso, coisas, eu não mas tenho isso, não, graças né? a Deus. Não. Bom, você ficou um tempinho afastado em relação à música também, né? Como é que foi esse retorno? A gente fala aqui muito também em relação, você fala sobre essa sua paixão pelas modas de viola, pelo sertanejão, você falou agora mesmo em relação ao Mato Grosso e Matias. Você é Cardoso, bebê. Mas a gente sabe também que você faz uma barulheira no carnaval, né? Você canta um pouquinho de cada coisa também. Sim, graças a Deus. Assim, eu durante um tempo eu fiquei levando a Flávia Ferraz mais no hobby, mais numa coisa, não como uma profissão igual eu vejo hoje. Hoje eu vejo a Flávia como um produto e eu como a empresária desse produto que precisa fazer ele ser alavancado, ele ser reconhecido, né? Então eu não tinha essa visão, sabe? Eu cantava por cantar de qualquer jeito. Para mim era mais importante o dinheiro do que a qualidade. Hoje não, hoje... eu sei que se eu ficar sem dinheiro hoje, é o investimento do amanhã, eu estou ganhando o dobro disso. Então, hoje, eu invisto na qualidade do meu show para entregar o melhor e eu ser recontratada. Igual esse ano eu estou sendo recontratada pela cidade de Cardoso. Olha. Vou contar lá para meus amigos, para minha família, meus fãs, estou muito contente. Recontratada também pela cidade de Nova Canaã. E pela primeira vez estarei cantando na cidade de Urupês. Carnaval, cada dia numa cidade diferente. Olha aí. Você já foi fazer, eu acho que o carnaval, alguma festa lá em Paulo de Faria, não já? Ai, eu não lembro. Acho que Porque não. eu acho que você postou um vídeo esses tempos pra trás. Saudade disso aqui e tal. E eu acho que era lá. Mas eu não tenho certeza também. Acho que não era, porque não quando tenho. eu vou eu lembro. Porque eu lembro de uns coqueiros lá que são inconfundíveis. Será que era lá? Não sei, pode ser que seja, mas Fraca. depois tem que dar uma olhada. Mas eu acho que você postou esses dias pra trás, não sei se foi no TBT, alguma coisa. Ai, Jesus. E aí você lembro. colocou e eu falei assim, Não, na verdade eu lembro. acho que uma pessoa tava falando de Riolândia, não era? Ah, tá, então pode ser. Não era Riolândia? Talvez Pode seja ser. Riolândia. Pode ser. Bom, é o seguinte, ser dançarina também de carnaval, você já foi convidada pra ser, não foi? Nossa, quem te contou essa história? Tô sabendo aí, as coisas que a gente fica Você tá sabendo. sabendo umas coisas que não era... Olha! É. Eu vou contar a história dela. Essa história é muito legal. Gente, essa história é muito... Essa história é incentivadora. Calma aí. E como foi? Porque assim, Eu vou contar do começo. Manda. Aquela fase que a Flávia Ferraz... Que não era... Meu nome a Flávia Ferraz é artístico, tá, gente? Sim. Patenteei tudo certinho, mas meu nome é Flávia Santana. Na época em que o Lucas e Lua vinha pra Rio Preto, eu era conhecida ainda como Flávia Santana. Uhum. Mas eu não fazia shows, era só participação especial. E eu gostava muito naquela fase da Britney Spears. Eu me inspirava na Britney, desde a sensualidade, o olhar. Parecia na balada. Eu não vou falar, não vou falar o espírito, mas é Sim. aquela coisa lá que vocês sabem. E aí eu chamava muita atenção. Leonina. E o que aconteceu comigo? Tinha um dono de uma banda, do palco, ele viu eu chamando atenção no meio da multidão. E ele precisava de uma dançarina para completar o time dele pro carnaval. Ele desceu e falou, escuta, você dança bem, chama atenção, você topa dançar comigo no carnaval? Eu falei, mas por que eu aceitaria isso? Porque eu tô precisando de uma dançarina e você se enquadra. Eu falei, quem te disse que eu quero dançar? Vixe. O meu sonho é de ser cantora, não de dançarina. Ele, tá, mas você já cantou em algum lugar? Eu falei, não. Ele falou assim, não, por que você quer cantar? Eu falei, mas eu também nunca dancei. Eu falei, eu preciso de uma oportunidade. Ele falou, vamos fazer o seguinte, então. Francis, um beijo pra você. Eu vou te dar um CD, com 2 CDs com as músicas do carnaval. Você vai escolher qual você quer cantar. E eu vou deixar você cantar uma vez por noite pra você sentir a experiência de cantar num bloco de carnaval, num show grande, né? Pois ele me levou pra ensaiar com as dançarinas, ele me levou pra ensaiar com a banda, essa uma música que eu ia cantar todas as noites. Ele foi muito bacana. E eu, gente, dancei 4 noites de carnaval só pra cantar uma música por noite. Só pra ter experiência. Gente, você não sabe o tanto que eu valorizo as dançarinas hoje. Mas é difícil, né? Porque às vezes a gente até teve uma vez que eu lembro que teve uma Big Brother lá que saiu e ela foi no Faustão e ela falou, eu vou fazer isso aqui e tal, e se não der certo eu venho aqui e danço com vocês. O Faustão falou, não, pra você entrar no balé aqui você tem que estudar bastante, você tem que saber um monte de coisa e tal, né? Porque é ritmo, tem gente que realmente não sabe, dependendo da música, né? E ainda mais em banda, porque você vai estar ali pra todo mundo assistir, né? Não, assim, ó, as músicas, elas, além de nunca mais acabarem, porque parece que nunca mais vão acabar,
Você tem que dançar igualzinha a dançarina do lado, da frente. E aí começa a transpirar. Aí aquelas roupas que elas levam, fica pra todos os dias. Vocês imaginam aquela roupa suada e eu tendo que colocar de novo. Porque uma coisa, por exemplo, assim, você chega pra poder fazer um show 1h30, talvez 2 horas, dependendo do clima que tá. Agora, às vezes, com banda... 4 horas. 4 horas, né? E eles acham que as dançarinas são robôs. As dançarinas são obrigadas a dançar. Então, assim, hoje em dia, consciente disso, eu monto o repertório. Eu sei que o repertório é extremamente animado. Só que eu falo assim, gente, ó, vamos combinar assim. Essa música vocês vão entrar, essa música vocês vão descansar. Porque eu tenho essa consciência de que elas têm que ter um descanso. Gente, eu sofri muito. Foi por uma vez só pra nunca mais, tá, queridos? Mas, enfim, isso fez com que eu criasse mais forças ainda direcionada ao que eu queria, que era música, né? Aí, depois disso, o Francis, ele precisou... ele precisou de uma cantora pro Réveillon. E não tinha cantora. Então, nessa época, eu estava fazendo as participaçõezinhas, né? E eu inventei de que eu ia fazer barzinho. E esse Francis acreditou que eu já estava cantando bem. Porque eu não estava cantando bem ainda não, viu, gente? Estava no processo. E ele falou, Flávia, eu preciso de você pro Réveillon. Vamos fazer comigo? Eu falei, quanto? Ele, R$200. Nossa. Aí só meu figurino, eu acho que eram 700. Mas eu falei, eu vou. Porque vai ser o primeiro show que eu vou cantar, tipo, como cantora. Já não é mais dançarina. Tô evoluindo. Então, pra mim, o sonho sempre falou mais que o dinheiro, né, gente? E aí, depois disso, desandou não. Começou a andar, né? Deslanchou. Aí eu comecei a ter oportunidade com as bandas. Comecei a fazer os barzinhos, até sentir uma segurança maior de fazer shows maiores em prefeituras e tudo mais. Mas essa experiência que você teve, igual, por exemplo, de cantar uma música, né, num show que devia estar com muita gente. Como é que foi essa sensação? Você tremeu na hora? Nossa, eu quase morri do coração. Porque você falou que teve ensaio, teve tudo certinho e tal, mas na hora que o negócio vai ao vivo ali... Ai, mas na hora gera eu era novinha, né? Me gerava uma ansiedade. Eu não sabia se eu dançava, se eu cantava, se eu dava pro público cantar. Também. Era tipo assim, sabe? É esse seu momento. Você tem uma música pra entregar seu nome nesse lugar. Aí vocês não têm noção o quanto eu ficava feliz quando eu descia e a plateia... Nossa, você é muito boa dançarina. Você canta muito. Olha aí. Eu amava. E é uma coisa bacana também, porque quando você tá em cidades, né, que você vai fazer várias visitas assim, vou na cidade tal, depois você vai para outra cidade. Por mais que seja uma cidade perto da outra, o público é diferente, né? Sim. O pessoal que vai para um show de praça ou para um show num clube é completamente diferente o público, assim. E aí para você tá lá em cima, dançando, tudo bem, mas cantando para você agradar, ali de cima você já vai vendo os buracos, você fala, pô, vou ter que cantar uma outra música aqui agora, tem um repertório para cada cidade, é um negócio bem complicado. E aí você falando que você tá fazendo aí, você tá virando, tipo assim, quase Bombril, 1001 utilidades, tá fazendo um monte de coisa, né? Sim. Não, mas assim, a Flávia Ferraz, ela tem uma identidade sertaneja. Então, assim, nos momentos normais, as datas cotidianas, eu não saio do sertanejo. Eu canto universitário, eu canto modão, eu canto pisadinha, eu canto country, mas não saio dessa linha. Porém, eu sei que o carnaval, eu não posso ser egoísta em ir lá querer cantar música sertaneja, porque o público sente falta daquelas micaretas, né? Daquelas pipocas de antigamente. Então, hoje, eu tendo consciência de que o show não foi feito para mim, sim para o meu público, eu faço repertório para eles. Eu estudo o que eu vou cantar, eu vejo quais são as melhores, o que combina com a minha voz, o que passou e não deixou marca, o que deixou. Tudo para trazer o melhor carnaval, a melhor experiência para eles. E como que foi, assim, quando você começou mesmo? Agora você já é a Flávia Ferraz. Já tá lá com o seu nome artístico, tudo bonitinho. O que foi de maior desafio para você o começo, né? Era o medo de realmente entrar nessa nova fase, uma empreitada nova, algum tipo de rejeição, alguma coisa nesse sentido, mas segurança, tendo cantoras e cantores para tudo quanto é lado também, como que você vai conseguir se destacar? Teve algum medo, alguma coisa, alguma dificuldade maior que te fez na hora parar, repensar? Eu acho que eu sempre tive força de vontade, porém faltava experiência, faltava uma questão de educação vocal. Então, no começo, eu estava com muita sede ao pote. Então, as pessoas, elas têm uma... Como que eu posso explicar?
É aquela situação, assim, a primeira vez é a que fica, a primeira impressão é a que fica. Então, como já faz 10 anos que eu tô no mercado, aquela impressão daquela Flávia lá sem experiência ficou pra muita gente. Sim. E eu nunca estive no mesmo lugar, eu sempre busquei melhorar. Então, hoje, talvez portas estejam fechadas pra mim por conta daquela Flávia do meu passado. Então, eu pago o preço por aquela Flávia. Sim. Mas eu nunca desisti, nunca deixei de estudar, nunca deixei de correr atrás. Porque é aquilo que eu falo, a gente tem que evoluir o tempo todo. E azar de quem não acredita que as pessoas sejam capazes disso, né? E eu sou a prova viva. Aí, o pessoal fala, nossa, Flávia, você ressurge igual uma fênix. Cada vez que você volta mais forte. E aí, tipo, se eu achei que você fosse desistir, você não desistiu. Porque eu sempre acreditei no produto. Eu sei que eu tenho consciência. Eu tô futuramente já me programando para ir para Goiânia fazer aula com a professora Dana Castela. Olha aí. A gente tá em contato uma com a outra já. Então, assim, hoje canta bem, canta, mas eu nunca vou estacionar. Eu sempre vou buscar melhorar, entendeu? Como artista. Eu acho que todo mundo tem que buscar. Se você quer ganhar mais, você tem que buscar mais, você tem que estudar mais e não se estacionar, gente. É isso. É, porque eu acho que é uma coisa assim, se você... Quem tem que acreditar no seu sonho, no potencial que você tem, é você. Exato. Se as pessoas vão duvidar, alguma coisa vão acontecer, vão rir de você, vão te zombar, alguma coisa assim, isso aí depois você prova no palco, alguma coisa. Quer dizer, você não tem que provar nada pra ninguém. Né? Ah, mas eu provei pra muita gente, eu adoro provar. Mas aí, quando isso acontece, é bom porque realmente a pessoa fala assim, poxa vida, né? Que aí depois vira meio que amiguinho. Ah, eu sempre... Isso aí já aconteceu bastante comigo. A pessoa chega assim, rapaz, eu sempre acreditei que você ia falar. Não acreditou, não. Eu lembro muito bem que você falou uma vez, você riu. Não que eu seja vingativo e guarde esse rancor no coração, mas eu lembro, né, de quem estava ali para poder realmente apoiar ou não. Eu tenho amigos que são muito sinceros comigo. Então, assim, tipo, mesmo na época eu não tendo educação vocal, desafinando pra caramba, eles iam no meu show, eles me davam o apoio, sabe? Isso que era legal. Eles falavam, Flavinha do céu, não sei aonde que você achava que você cantava. Onde essa moça acha que ela canta? E nós estamos indo lá porque a gente é amiga dela, mas ela não canta nada. Então, hoje, eles vendo a minha evolução, eles me dão parabéns, sabe? Eles sentem orgulho. Tipo assim, é uma junção de coisas boas. E uma junção também de inspiração para outras pessoas. Sim. E do mesmo jeito que você via na Isa, por exemplo, né, que era o seu espelho, muita gente que está te acompanhando, que te acompanha pelas redes sociais, que vê, por exemplo, aquilo que você posta, aquilo que você está conquistando, a pessoa se inspira também para um dia, mesmo que não seja como cantora, né, ver a sua personalidade, aquilo que você está correndo atrás, do não desistir, para tentar também alcançar os objetivos de cada um, né? Então, às vezes eu fico assim, será que eu tô sendo inspiração pra alguém? Mas eu acho que a gente acaba sempre sendo, Você recebe alguma coisinha no direct assim e tal? Pô, em relação a uma roupa que você usa, um lugar que você foi, o cabelo. Recebo. Alguma mulher que pede algum conselho. Essa semana eu postei um look completo. A única coisa que era minha, a pessoa falou, eu gostei do seu colar, onde você comprou? Eu falei, ai meu Deus. Não, mas teve assim, as coisas legais eu costumo printar e deixar guardado. Meus fãs são muito carinhosos comigo. Aí teve uma que falou assim, nossa, muito obrigada por você ser essa mulher forte que me traz tanta inspiração. Eu adoro ver a sua força, adoro ver você crescer a cada dia e tal. Legal. Ó, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Hoje recebendo aqui a cantora e compositora Flávia Ferraz, tá bom? Me sigam nas redes sociais, gente. Siga nas redes sociais, daqui a pouquinho o André vai colocar aqui pra gente seu Instagram, pra galera já ir acompanhando. Deixa eu falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Cara, lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias. Durante a semana você pode comprar o kit mistura, que já vem todas as carnes fracionadas e que com certeza você vai aí ter mais facilidade, né? No seu dia a dia, principalmente em relação aí à alimentação. Tem também os assados, tem sempre aquele lanche da tarde especial e no final de semana os assados especiais, além de um prato diferenciado. Você pode encontrar uma feijoada, pode encontrar uma galinhada, tem lasanha aos domingos. Cara, tudo é feito no capricho para você, além de doces incríveis, tá? Sobremesas para você e para a família inteira. Além, é claro, também da kafta mais deliciosa aqui de Rio Preto e de toda a região. Casa de Carnes Roseiral, na Major Léo Lerro 1120, fica próximo da Igreja
Igreja São Judas. Você vai encontrar também no Instagram, @Casa de Carnes Roseiral. Deixa eu falar do Mercadão Agropet. Gente, com preço bom ninguém compete. Lá no Mercadão, você vai encontrar, são 8 lojas, né? 5 lojas em Rio Preto, tem também em Badibacite, tem em Cedral e tem na cidade de Ibirá. Aqui tem no Rio Preto Shopping e no Cidade Norte também, tá? O Mercadão é a primeira rede 100% rio-pretense, a rede Pet, onde você encontra agora também não só vacinas, os produtos para o seu pet, para o seu animalzinho, tem também aquela orientação veterinária, você encontra banho e tosa, tudo no Mercadão Agropet. E também para você que tem aí a sua revenda, você vai encontrar também para você que tem você que tem um pet shop pequeno, você tem uma revenda pequena, você vai encontrar com preços inacreditáveis, tá? mercadãoagropet.com.br. A Mariner Calçados, que é uma loja incrível, são 2 lojas em Rio Preto, 2 unidades. Tem ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e tem também na Constituição com a Independência. Cara, a Mariner é incrível. Lá você encontra o que há de melhor em calçados masculino, feminino. Hoje eu tô com uma polo diretamente da Mariner Calçados. Você encontra tudo aquilo que você precisa em couro legítimo, mochilas, tem necessaire, tem acessórios, tudo do mais alto padrão e para você em todas as ocasiões. Um sapato para você trabalhar, um sapato para você passear, para o seu dia a dia, você encontra aí com conforto total da Mariner Calçados. @Mariner Rio Preto no Instagram. Falar da Y-Steak, que é aquele restaurante delicioso, nosso querido Rafa. São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos que eles fazem, né? Você vai fazer seu aniversário, confraternização, casamento. A Y-Steak prepara com certeza um menu especial, um cardápio todo especial, com aquele churrasco com sabor afetivo e coisas que você só vai encontrar com as delícias da Y-Steak. E tem também um restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre com música ao vivo para você, tá? Então, se você quer um lugar agradável também para você levar a sua família, levar os seus amigos, a Y-Steak é com certeza o lugar certo. Agradecer ao Rogério Simão, arte finalista, que é o nosso parceiraço aqui. Obrigado ao Rogério Simão, sempre junto com a gente aqui também no Ar com a Hamilton Trevisan. E lembrar, né, você para não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aí o seu like. O Guido Randel, o gaúcho apaixonado, tá aqui, muito bom, sucesso. Tá mandando aqui um beijo pra você também. Beijo, Gui. Valeu, Guido, acho que, né? Guido, um abraço pra você. Guido, o gaúcho apaixonado. Os gaúchos apaixonados estão aqui hoje assistindo o nosso episódio com a Flávia Ferraz. Ô, Flávia, tá chegando o carnaval, né? E aí aquela correria, você já falou algumas cidades que você vai estar se apresentando, Nova Canaã, Cardoso, Urupês. Como é que tá essa preparação? O carnaval é uma coisa mais complicada, assim, porque é muito rápido e também mais cansativo, né? Porque são dias um atrás do outro os shows. Eu acho que pra mim é um pouco mais difícil, porque como eu gosto de agradar os foliões, eu canto músicas que eu não canto no dia a dia. Entendi. Então, assim, são 40 músicas que eu canto por noite que eu não canto no meu dia a dia. Tem uma que decorar. preparação toda especial. Sim. Ontem eu fiquei o dia todo preparando um repertório. Hoje eu já estava vendo as fotos que vão entrar nos painéis, pro bloco da Flávia Ferraz, que vai haver as camisetas com o bloco da Flávia Ferraz. Vim aqui agora, daqui a pouco eu tenho ensaio com os dançarinos, porque nós vamos fazer coreografia juntos. Sim. E sabe Deus que hora que eu vou dormir hoje. Com certeza vou ter que ensaiar depois as letrinhas lá e tal. E você tem uma preparação especial em relação à voz, assim, não tomar nada de gelado nesses dias, tentar controlar um pouquinho? Porque precisa dar uma descansada, né? Pra poder, no outro dia à noite, já continuar. Na verdade, eu acho que o segredo é dormir bem. Sim. Não ficar forçando a voz. Usar o tom correto da sua voz, que você não vai nem gritar e nem cantar muito grave, sabe? Aquecer antes de fazer os shows, né? E é isso, tomar bastante água e hidratar bastante a voz. A gente estava falando aqui, a gente falou muito sobre a nossa querida Isa hoje aqui, né, que é a sua inspiração. Sim. E você estava falando que você está partindo daqui a um tempo aqui para Goiânia, para você também ter umas aulas lá e tal. Sim. Hoje, como que você vê o cenário, né, do sertanejo para a mulher? A gente sabe que já tem as consagradas, a Maiara e Maraísa, a própria Ana já está fazendo o seu sucesso, já conquistou, né, o seu espaço. Sim. Como que você vê hoje o cenário das cantoras, né, as mulheres no sertanejo? Eu acho que hoje em dia está bem maior o campo aberto para as mulheres do que há 10 anos atrás. Sim, né? sim. Eu acho que hoje está bem mais receptivo. Tem shows que tem mais mulher do que homem cantando. Sim.
E uma coisa engraçada também é que teve aquele boom, né, que veio com a Marília Mendonça. Marília Mendonça e tal. Mas já tinha uma época antes, até uma vez eu estava entrevistando, não me lembro quem, eu estava meio que falando sobre isso. Como eu sou meio que lá de Paulo de Faria, cidade de festa do peão, de rodeio... Gente, então... eu quero cantar em Paulo de Faria. Prefeito, por favor, me leva pra essa cidade. Chama lá. Eu quero cantar nessa cidade. Eu falo muito assim, que eu sou dos mais antigos, né? Então eu lembro, por exemplo, assim, eu sou muito mais velho que você, então eu lembro, assim, de Rosemary e Rosicler, que ia em circo, que cantava uma música que era da Cyndi Lauper. Eu lembro disso aqui, viu, André? O André nem lembra, nem era nascido ainda. Legal. Você lembra da Rosemary e Rosicler? Não lembro. Depois você procura. Não vai colocar aqui não, mas depois você procura. Lembro, Cantava muito em circo, assim. Tinha uma música que era da Cyndi Lauper, que fizeram uma versão dela. Aí tinha também... Canta um pedacinho, duvido, você sabe. Jamais, não sei, nunca na vida. Aí vai... gente, eu acho que o público quer saber que música que é essa que você tá falando, na aqui verdade. você vai... Não, o André vai cantar daqui a pouquinho, ele já tá preparando a voz ali com o violão dele. Aí tinha... Poxa vida, agora eu tô tentando lembrar também o pessoal aqui que era de Frutal, que eram os... não sei se são irmãos, acho que são irmãos. Poxa, fazia shows também a rodo aí pra tudo quanto é lugar, né? E aí, na época, a gente falava muito da Nalva Aguiar, né? Que ia pros rodeios, Jaine, né? E depois a Roberta Miranda, tinha a Sula Miranda, eu sou velho pra caramba, né? E depois chegou a época da Paula Fernandes. Na época da Paula Fernandes ainda já teve, eu acho que a Maria Cecília Rodolfo... Hã? Não, é homem e mulher. Tinha a Maricílio Rodolfo, tinha a Maricílio Rodolfo, que foi a primeira, depois teve a Taeme Thiago, Sim, aí tem as mais antigonas, né, que é as Marcianas, Irmãos Galvão, as Mineirinhas, né, mas, poxa, direto ia lá em Paulo de Faria para poder cantar Rio de Riane, que é de Frutal, certo? Rio de Riane de Frutal. Poxa, grande, gente boa pra caramba. Hoje você vê, por exemplo, aqui aquela dupla que a gente quer trazer aqui, ô André, o rapaz, o Rafinando também, que é homem e mulher, são né, cantando. Ótimos. São sensacionais. E aí depois parou, né? Aí teve agora aquela chegada, Ana Castela é um outro boom que deu também. E a gente vê, onde a gente vai em alguns shows, vai em barzinho e tal, e a gente vê com o espaço que vocês conquistaram, né? Que as mulheres conquistaram. E com aquele espaço assim, pô, cheguei, mas não tô aqui pra fazer graça, só porque eu sou bonita, só porque eu tô fazendo alguma coisa. Eu quero mostrar aquilo que eu sei fazer, né? Sim, elas estão fazendo muito bem feito. Vocês, no caso, né? Eu falo elas, porque assim, são minhas amigas de trabalho. Ontem mesmo eu fui num barzinho, tinham 3 mulheres cantando, assim, cantando modões. E eu arrepiando, falei, nossa, que gostoso, né? Elas representando o sertanejo com música de qualidade. Assim, tem conhecimento da causa mesmo. Falar nisso, mandar um beijo aqui para nossa querida a Mila Menin, que ela tava com dengue. E agora ela tá recuperada já, graças a Deus, mas ela passou uns perrengues aí. Um beijão para você, Beijo, viu? Mila. Melhoras. Que tá sempre junto aqui com a gente também. Bom, você tem se apresentado para todos os cantos aí. Quais são aqueles shows? Tiveram alguns shows que foram muito especiais para você, que te marcaram? Aquele show, seja numa cidade longe, num outro estado, algum show que quando terminou, você olhou para a banda, olhou para todo mundo e falou assim, não, hoje foi o show que eu fiz da minha vida, assim. Teve, tipo, assim, eu sempre tive vontade de andar de avião. E aí, é verdade, né? Sim. E aí eu nunca tive a oportunidade de andar de avião. Aí, de repente, um contratante lá do Mato Grosso me contratou para fazer um show de rodeio. Então, vocês imaginam, ele me contratou para ir de avião. E eu fiquei muito contente. Chegou lá, tinha uma banda completa para mim. Aquele público de mais de 6 mil pessoas. Olha aí. E eu falei, nossa, eles estão aqui por minha causa. Então, é um show muito especial, que marcou muito a minha vida. Quando a gente passa para essa parte de compositora também, né? Até uma pergunta aqui da Sandy. Não é da Sandy do Júnior, é só da Sandy só. Ela tá mandando aqui. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Do lado de composição, né? Ela já teve alguma música dela cantada por algum artista mais famoso ou não? E se ela já pensou em fazer música para algum artista específico? Certo. Eu ainda não fiz música para outros artistas, sempre que eu componho para mim como material de trabalho mesmo, sabe? Para ter a minha identidade. Mas comprou para algum artista ainda não, mas quem sabe, né? A gente nunca pode falar nunca. Não é? E você já dividiu o palco com quem, assim, que você pode falar pra gente? Fala assim, pô, essa pessoa me deu oportunidade, no caso, quem tava
falando com você na época era Lucas e Luan, a banda também. Lucas e Luan, Mato Grosso e Matias, Maiara e Maraísa. Eita, agora eu não vou lembrar de todos. Nossa, eu sou péssima. Trio Parada Dura. Olha aí. Que mais? Jorge Henrique Rodrigo. João Bosco e Vinícius, mais de uma vez. Cleiton e Romário. Vários. Olha aí que bacana. Vários. E tem algum artista específico, seja mulher ou homem, que você fala assim, eu quero lançar uma música e eu quero ter a participação especial desse cara ou dessa dupla, dessa pessoa? Hoje nós estamos estudando eu fazer uma gravação com a Ana Castela. Olha aí. Porque é uma pessoa Já pensou? da mesma vibe que a Já minha. pensou? Já pensou, André? Já pensou, André? Hã? Já pensou? Aí vai, hein? Pois é, nós estamos planejando esse contato aí para que saia esse hit. E você pensa aí, não tem algum projeto específico agora para talvez uma gravação, não pode falar mais DVD, agora é audiovisual, né? Uhum. Fazer alguma coisa nesse sentido também, para você pegar tudo que você já fez até agora e colocar, fazer uma roupagem nova, com músicas novas, alguma coisa nesse sentido? Então, eu consegui arrumar uma pessoa que trabalha com lei do incentivo. Tá. Então, com isso, agora, após o carnaval, nós vamos entrar em projetos com prefeituras e automaticamente, levantando essa verba, a gente vai gravar um material bem legal para mim aí, alavancar minha carreira com força esse ano. Flávia Ferraz promete, hein, gente? Vem com tudo, hein? Vocês acompanham nas redes sociais, vão ver essa mulher decolar. Como que vai funcionar esse... o pessoal tá perguntando aqui como que vai funcionar esse bloco da Flávia Ferraz. Ai, esse bloco. Foi meu dançarino que deu a ideia, meu dançarino Cauã. Ele falou, Flávia, por que você não faz as camisetas com a sua foto, escrito bloco da Flávia Ferraz, a gente usa no palco, e quem subir no palco para interagir com você vai ganhar a camiseta. Eu falei, boa ideia. Então a gente mandou fazer para a equipe e para o pessoal que for no nosso show e participar lá na hora das interações. Dança, da brincadeira. Exatamente. Aí vai estar recebendo e vai estar dançando lá e fazendo a festa. Isso, bloco da Flávia Ferraz. Como que funciona o show de carnaval? Ele dura um pouco mais tempo, assim? Tem... Não, meu show é padrão. Eu faço um show personalizado pro carnaval, mas no tempo padrão de 2 horas. Entendi. Pra deixar o pessoal com gosto de quero mais, né? Senão fica cansativo. Caiu alguma matinê pra você fazer esse ano ou não? Não, esse ano não. Só à noite mesmo? Esse ano só à noite. Graças a Deus. Pra dar aquela descansada também, Daquela descansada. Conta um pouquinho da sua rotina pra gente. Como que é a Flávia Ferraz no dia a dia? A gente te acompanha pelas redes sociais, você vai em academia, eu sei que você vai em salão também. Você tem parceria aí com umas lojas maravilhosas que a gente sabe, né? Sim. Conta um pouquinho como que é a sua rotina, o seu dia a dia, como que é isso aí? Como é que faz? Estava falando com o meu dançarino, o Cauã, que ele tá lá em casa. Ele vai ficar essa semana em casa para ele poder ensaiar com um grupo, né? Aí ele me fez a mesma pergunta. Eu falei, amigo, eu não tenho rotina. Cantora, produtora, empresária, não tem. Ou eu tô nos bastidores cuidando do gerenciamento de carreira, ou eu tô produzindo, ou eu tô cuidando da Flávia Ferraz Influencer, que atende as marcas, né? Ou eu tô cantando. Então não tem uma rotina. Cada hora eu tô fazendo alguma coisa. Agora há pouco eu tô indo fazer dança, depois eu vou entrar no personagem de dançarina, porque eu não gosto de parecer uma pata no meio dos dançarinos, eu gosto de ter um entrosamento com eles na hora do show, mas eu não posso fugir da responsabilidade de que a Flávia Ferraz é cantora. Ela tá lá para cantar, então eu tenho que ensaiar também. Tem alguma música sua, música que hoje você ouve, né, de alguém, e que você fala assim, poxa vida, essa música aí, eu queria ter feito ela. Essa música é a música que representa a minha vida, é a música, seja de algum momento que você passou, seja de algo atual, alguma lembrança, né, que vem também, de alguma conquista que você teve, alguma música que você canta no seu show, talvez. Então, eu gravei, inclusive aqui no estúdio. Aqui na Filmix. Na Filmix. André, valeu, viu? Foi muito bom. Parabéns, André, pela sua produção aqui, ó. Foi maravilhosa, engajou muito em minhas redes sociais, no YouTube. Então, hoje é uma música que o pessoal ouve e lembra da Flávia Ferraz. Tem um empresário de Goiânia, ele falava assim pra mim, Flávia, o artista ele tem que ter uma música, sem música ele não anda, né? E aí, quando eu gravei aqui, ele achou tão bom que ele se empolgou. Flávia, você gravou essa música muito boa, vamos trabalhar ela aqui em Goiânia. Aí eu, a música não era minha, é da Simone Mendes, ela se chama Mulher Foda. A música, eu coloquei muito a minha identidade nela. E é uma música que eu gostaria de ter gravado, com certeza.
Tem alguma música específica que não pode faltar do seu show, que tá lá no repertório? Quando você tá produzindo o repertório do seu show, tem aquela música que fala assim, vixe, essa aqui se eu tirar, a galera vai reclamar depois. Eu sempre canto música country não pode faltar do meu show. Shania Twain, eu canto. O André também dança. O André era o Alabama e tinha o Garth Brooks. Garth Brooks. Foi o primeiro internacional, acho que veio no Brasil, foi o Garth Brooks, né? Tô brincando, André, não foi manjacato, não. Mas eu acho que foi o primeiro que veio. Acho que esse ano também, acho que vai ter mais um show internacional lá em Barretos. Você jura? Não sei se é o Alan Jackson que volta, não lembro agora. Mas eu lembro que tava um bate-papo assim, de alguma coisa nesse sentido, que ele viria um outro astro da country music, né? Legal. Processo criativo. Como é que você faz para você fazer as suas músicas assim? Vem na hora, você tem um bloquinho de notas, você tem um gravadorzinho, você tá no seu carro, de repente parou no trânsito, você lembrou de alguma coisa, falou, isso aqui pode dar uma música. Na hora que eu tô sentindo aquela dor no peito, tô sofrendo, eu sei que vai passar, eu sei que eu vou esquecer, eu vou lá, pego o meu celular, coloco no gravador e vou cantando, sabe, algumas frases e vou deixando registrado lá para depois montar o conjunto. De todas as perguntas que o pessoal mandou aqui na nossa caixinha, a maioria perguntou uma coisa só, né? O quê? Se você tá sozinha ou não. Se esse coração tem dona ou não. Nossa. Galera aqui tá meio... Tem um rapaz aqui que tá até meio apavorado aqui. Ele perguntou, tá namorando? Não sei se ele é gago, mas ele mandou umas 400, tá namorando aqui embaixo. Tô passando mal. Olha, tô solteiríssima. Olha aí, ó. Tá vendo só? Nunca tive tão solteira no mercado, viu? E como é que é? Tá muito difícil ou você é uma pessoa que você tá numa fase agora que você tá escolhendo as pessoas? Não é assim também. Eu já já quebrei muita cara na minha vida. Então, eu não gosto que me escolham, eu gosto de escolher, esse é o problema. Aí tá vendo? É leonino. Eu gosto de escolher, gosto de ter no controle, gente, é complicado. Se o cara fica em cima de mim, eu não quero ele. Agora, se o cara me esnoba, eu já quero. Então, assim, fica uma complicação. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Eu vivo esse dilema, eu tô trabalhando isso no meu emocional. Mas, enfim, dou uns beijos de vez em quando aí, mas nada sério e... Por enquanto, meu coração tá desocupado. Tá esperando chegar alguém aí pra domar essa leonina. Sensacional, hein? Pra você que tá aqui assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Falar aqui da farofa da nega. Não sei se a Flávia conhece. É considerado o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores. Eu te falar que eu conheço. Tem a tradicional, tem a picante, tem a farofa da nega também, a caipira, tem a de limão banana pepper. E tem a de limão. São as mais sensacionais. Você vai receber daqui a pouquinho um kit com as 5 farofas da nega. Eu não acredito, eu adoro. Obrigada. farofadanega.com.br, @farofa da nega no Instagram, para você conhecer esse produto que o Brasil agora está começando a conhecer e não vai parar mais, tá? Porque é sensacional, é conhecido aí como o melhor acompanhamento do Brasil, farofadanega.com.br. Deixa eu aproveitar também aqui e agradecer ao pessoal que está junto com a gente aqui, o Rei do Pão de Queijo. Daqui a pouquinho tem umas delícias ali do Rei do Pão de Queijo. Está poderoso, hein, Hamilton? A Flávia, daqui a pouquinho, eu sei que ela vai ter que fazer uma maratona aí de dança e tudo mais, então a gente precisa deixar ela... Não precisa coisar não, mas pelo menos fazer algum, né? Não sair daqui de barriga vazia. E também agradecer a Azevedo Contabilidade, que está junto com a gente por aqui. Você precisa de uma empresa, de um escritório de contabilidade para a sua empresa, você vai encontrar na Azevedo Contabilidade, tá? Sempre junto com a gente, @Azevedo Contabilidade. E só lembrando, a gente estava falando da Arrobar, para você que tem a sua empresa, né? Para você que está junto com... Você está falando assim, poxa vida, eu já tentei fazer isso aqui, não consegui, já tentei alavancar a minha empresa nas redes sociais, não deu certo, já tentei contratar uma agência, já tentei fazer a captação de áudio, de vídeo e não dá certo, nunca vai para frente, para trás. Cara, procure Arrobar, tá? É só você ir direto aqui, tem o QR Code, daqui a pouquinho vai passar aqui para você e você vai ter aí com certeza uma equipe sensacional que vai fazer o melhor trabalho para você, para sua empresa e principalmente para o seu produto. Flávio, a gente está indo aqui já para a última parte, mas antes temos aqui algumas perguntinhas, né? O pessoal estava falando assim, algum fã já fez algo inesperado e que marcou você? Algum fã aquele mais, né, que invadiu o camarim, levou um buquê de flores, fez uma declaração, tentou roubar um beijo, sei lá. Já aconteceu, uma loucura. Meu Deus, que loucura. Eu tá cantando, subiu um cara lá com um buquê
ajoelhar e me pedir o microfone e começar a cantar. Por você, eu beberia até ficar alegre. Que é isso, hein? Aí o pessoal queria que eu beijasse ele. Beija. Não, gente, não é assim. Não pode ser bagunçado assim de jeito. Não, mas ele foi lá, audacioso, apaixonado. Você já ficou com algum fã? Essa aqui é pergunta pra pegar. Eu não lembro. Às vezes eu fiquei, não tô sabendo que é fã. Pode ser, né? Alguém que ficou nesse sentido. Mas hoje... assim, camarim, quando eu tô no meu modo profissional, eu vou embora, eu não fico pro after. Pro after. Hoje você está fazendo aí essa junção de funções, né? De ser a própria empresária, de fechar os seus shows, de poder preparar tudo, ser a produtora. Como que você está conseguindo lidar com tudo isso, né? Como que funciona esse processo também, igual a gente estava falando aqui, tem um repertório que é uma coisa importante, igual você falou, tem 40 músicas que eu preparo para poder cantar no carnaval. Sim. E você tem que estar sabendo o que vai rolar no carnaval desse ano, o que está estourado. Inclusive, esse ano acho que o Axé está completando 40 anos, né? Então, é uma história, assim, que desde que vem lá da Bahia para os axés, que é mais meio misturado com funk, alguma coisa nesse sentido que o pessoal pede. Como que está sendo a sua cabeça para isso tudo aí? E principalmente energia, né? Para poder se desdobrar. E não procrastinar. Você lembrou de uma coisa, já vai lá e faz na hora, entendeu? Hoje eu lembrei que eu tinha que fazer o grupo da banda, porque eles estavam conversando comigo de forma individual. Falei, não, eu tenho que fazer isso aqui antes de eu almoçar, porque depois eu vou esquecer e eu tinha que passar repertório e tudo mais, né? Então, veio na minha cabeça, já vou e resolvo. Tudo que vai chegando eu vou resolvendo e tento resolver sempre antecipadamente para eu não ficar nervosa, para eu não ficar angustiada. E eu coloco para minha mente de que tá tudo certo, de que é fácil, de que não tá me sobrecarregando, que tá tudo ok. Porque se você coloca na mente que você tá cansada, isso, aquilo, parece que te traz uma energia que te puxa, né? Então, tá tudo leve, tá tudo sob controle, eu dou conta. E é isso. E nas horas que dá tempo, dá uma descansada. Nossa, eu tava conversando com um maquiador lá em casa e eu ia te mandar uma mensagem, ele, só respira um pouco. Calma. Só faz esse cabelo, depois você vai falar com o pessoal, mas é o tempo todo eu mexendo, resolvendo o problema. Do mesmo jeito que você teve a sua oportunidade, nos shows que você vai, talvez tem sempre alguém, né? Que você chega numa cidadezinha pequena e fala, esse rapaz aqui é cantor, essa moça aqui é cantora. Eu sempre dou oportunidade. É isso. Sempre, tanto para quem quer cantar, quanto para quem quer dançar. Eu chamo pro palco, porque eu sempre tive vontade. Eu era Maria de palco, gente. Eu ficava pedindo para subir. Aí eu lembro que minha tia Lenir, ela falava, eu era a ovelhinha negra da família, todo mundo quietinho, minha família politicamente correto, família tradicional, e eu descia até o chão, assim, no carnaval, tava nem aí. Ela, Flávia, quando você for cantora, você faz isso lá no palco, aqui, pra chamar a atenção do povo, não faz isso não. Porque eu sempre fui chamar muita atenção. Então hoje, quando eu tô lá em Cardoso, eu subo no palco, eu danço, e falo, Nenê, ela tá pedindo Nenê, né? Nenê, agora você pode falar nada, porque agora eu tô no palco. Agora não tem mais jeito, não adianta. Agora eu tô no palco. Não adianta reclamar, né? Vamos falar um pouquinho dessa sua... A gente tá falando aqui da Flávia cantora, compositora, mas tem a parte de influenciadora também, não é? Porque não tem como deixar de lado, porque, o seu dia a dia, você passa em relação aos looks que você já mostrou essa semana, algumas coisas que você vai passar no carnaval. Sim. São marcas, na maioria, consagradas, marcas grandes, né, que te procuram, que tem essa parceria. Como que surgiu esse olhar diferente aí para a Flávia Ferraz, que se tornou uma marca também? Então, eu acho que essa parte minha de ter uma boa comunicação, de ser desinibida, né, autêntica, eu acho que chama a atenção das marcas, porque eu chego lá, falo o que eu penso da roupa, eu realmente sou sincera, né? Eu mostro, eu só divulgo aquilo que eu gosto. Eu não vou, se vier uma loja com uma roupa que eu não vou me sentir bem em usar, eu não vou falar, gente, essa roupa tá bonita, eu não consigo. Ou um maquiador que não me maquiar direito, eu sou sincera. Então, assim, para eu aceitar ser patrocinada pela sua marca, a sua marca tem que me agradar. E se me agradar, pode ter certeza que eu vou entregar tudo para ela. Olha só. Momentos de lazer, o que você gosta de fazer? Eu já vi que você vai lá para Cardoso, ficar com a sua família. Cardoso, você não fala daqui o tempo todo, né? Cai em piscina e vai não sei aonde, faz um monte de coisa. Eu gosto de sentar com meus amigos, tomar uma, saber como eles estão, trocar ideias. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de estar com a minha família, igual você disse, nadando, fazendo churrasco. Eu gosto de ter uma vida mais leve. Fora do palco, eu gosto da Flávia numa vibe mais leve.
Ó, tem uma coisa que talvez, por exemplo, assim, a gente imagina, né? Você falou assim, eu gosto de ir numa academia. Então, para você preservar o corpo, para você também correr, para você ter esse fôlego também em relação aos shows e tudo mais. Tem alguma coisa que talvez nunca ninguém imaginaria na vida, assim, que você gosta de comer, por exemplo? Fala, não, ela não come isso aqui com o corpo que ela tem, ela não faz isso aqui do jeito que ela faz. Não, eu não sou fitness, não. Eu tento me alimentar melhor, mas quando eu sinto vontade de comer McDonald's, eu compro McDonald's. Quando eu sinto vontade de comer... Ai, gente, besteira, eu como tudo, de tudo. Bolo, recheado. Eu não gosto muito de estar sempre comendo besteira, mas quando me dá aquela vontade, eu não me privo, não. Eu gosto de agradar minha criança interior, de vez em quando. Ô, Flávio, vamos falar dos perrengues que acontecem também, seja nas estradas, né? Meu Deus. Seja, sei lá, algum piriri que você já teve no palco, alguma coisa assim que... Graças a Deus, eu não tive ainda, não. Alguma coisa Não assim fala que você isso não fala que assim... atrai, meu Deus. Não, jamais, pelo amor de Deus. Coisas engraçadas, coisas inusitadas que já aconteceram num show seu, alguma coisa que você já fez, sim. Tem alguma coisa que você lembra? Nossa, agora, eu não... Ó, não no palco, mas já aconteceu uma situação... Eu tava indo fazer um show em Chapadão do Sul e eu fui de carro com a minha irmã. E aí o meu carro, eu pisando o pé nesse carro, o carro tinha sofrido um probleminha com... É radiador que tem que colocar água? Sim. O radiador vazou toda a água e minha irmã tentava ligar o ar, aquele ar quente, e não sabia o que estava acontecendo. E torando o pau e sentindo o cheiro de pneu queimado na rodovia. E aí o pessoal de trás veio acenando que estava acontecendo coisa no meu carro. A hora que eu olhei para trás, tinha uma fumaceira assim. Nossa. O meu motor fundiu, eu indo fazer um show, dirigindo. Aí a hora que eu parei o carro, o cara falou assim, mas gente, esse foi pesado de uma menina de 1,5 m, era você que estava dirigindo esse carro, que essa nuvem. Na correria. Aí eu tive que pedir um guincho, o guincho levou eu até a cidade lá para fazer o show. Não, ou foi de táxi? Não. Acho que foi de guincho mesmo. Nós fomos de guincho até Santa Fé do Sul. Olha que loucura, gente. Não, já 2 acidentes já na rodovia. Um nessa situação aí e outro, assim, porque isso era começo, né? Quando eu tava começando a dirigir, eu não tinha experiência. Eu achava que todo mundo estava correndo, competindo comigo na pista, sabe? E eu, não, vou podar ele. Era um Camaro, idiota. Eu tentando apodar esse Camaro no HB20. Olha que loucura. Aí, o meu carro... Aí, lá na frente tinha um acidente. E eu, nossa, um acidente. Só que eu não tinha noção de que meu carro ainda estava em alta velocidade. Sim. Aí tinha um carro na frente, estava passando devagarzinho, né? Como que eu posso dizer? Na velocidade que tinha que ser. Sim. 60 por hora. E eu lá, 150, sei lá, eu pum, atrás do carro. Meu Deus do céu. Aí tinha um acidente ali e eu Fiz um outro acidente. Essa mulher, pelo amor de Deus. Eu ia vender o carro essa semana. Eu, calma. Não, eu desci do meu carro, a louca. Esse meu carro, gente, tá tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Cheio de gente no carro e eu sozinha, perguntando se eles estavam bem. Aí eu ia vender esse carro, vou desmaiar. Eu, calma, eu tenho seguro, eu vou cobrir tudo pra vocês, tá tudo certo. Mas eu não tinha noção de quando bati o carro, eu perdi o valor do carro, né? Pra mim era só corrigir, só consertar que tava certo. Sim, não tinha como. Não, e aí eu fui com esse carro até essa cidade, carro batido, sem noção nenhuma, com esse radiador, nananana. Gente, cada aventura. Hoje, empresária, consciente, já entendi que colocar meu carro na estrada não é o melhor lugar. Hoje eu contrato van. Todos os shows, Boa. Estou indo de van. Pra segurança do meu time. Mais tranquilo. Sim. Ó, o Carlos Alberto tá mandando um abraço aqui também. Boa noite, parabéns pela bela entrevista. Valeu, Carlos, um abraço pra você. Carlos, beijão também. pra você. Ô, Flávio, o que vem aí pela frente em 2025, hein? 2025, após o carnaval, nós já estaremos fazendo um planejamento da carreira da Flávia Ferraz para abranger o máximo de cidades regionais possíveis e investir numa música de trabalho que vai fazer ela acontecer. Eu falo ela porque é meu produto, né? Sim, claro. Ó, obrigado aí pela sua participação. Sei que você tá numa correria é um danada. prazer estar né? com você aqui, isso, querido. prazer é Obrigada todo pelo nosso. convite. Sei que daqui a pouquinho você já vai estar fazendo seus ensaios na correria, arrumou um tempinho para poder bater esse papo aqui com a gente. Para quem quer encontrar a Flávia Ferraz, a gente vai colocar aqui o Instagram, mas para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, agenda de shows e tal, tudo mais, como é que faz?
Gente, entre no meu Instagram, estou postando tudo lá através... Flávia Ferraz, cantora. Isso, Flávia Ferraz, cantora. Por esse endereço, vocês conseguem acessar meu TikTok, meu Facebook, meu Instagram e também o meu YouTube e saber tudo que tá rolando por lá. E também a minha agenda, é óbvio, né? Que eu tô sempre postando tudo acontecendo. Ó, manda beijos e abraços pros seus seguidores, pros seus fãs aí, pra galera que vai te acompanhar e pras cidades, né? O pessoal aí de Urupês, galera também que vai estar junto com você em Nova Canaã e também Cardoso. Exatamente. Eu quero mandar um super beijo para todos os meus fãs, pro público que nos acompanhou até o final da nossa entrevista. Obrigada pelo carinho, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Me sigam nas redes sociais. E quando você precisar, Milton, estarei aqui presente. Sempre, sempre. Qualquer novidade, dá um grito pra gente. Pode deixar. A gente prepara uma coisa bacana, tá bom? Opa! Lançando aí a música, vou vir aqui pra mostrar pra vocês. Show! Ó, seguinte, segunda-feira que vem é carnaval, mas estaremos aqui, sim, é real, é verdade. Nós vamos fazer o nosso obo aqui da Filmix, né? Uau. Vai estar todo mundo aqui fantasiado, a Maria já vai fazer o abadá dela aqui também, com a foto do Noah. A gente vai estar fazendo um negócio diferenciado aqui. E aí vai ser o seguinte, próxima segunda-feira a gente vai bater um papo com o Disforme Podcast. É o primeiro podcast, o pioneiro, né, dos podcasts aqui de Rio Preto. Bate-papo muito bacana, muito legal, com o nosso querido Profetinho, com o Bruninho. E eu conto com a sua audiência pra gente poder fazer mais um episódio bem bacana. Para você que acompanhou a gente nesse mês de fevereiro, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Que tenhamos aí um finalzinho de mês abençoado, um ótimo carnaval para todo mundo e até a próxima segunda-feira. Forte abraço, Deus abençoe. Valeu. Beijo, galera. Até a próxima.